Dando prosseguimento à programação, passamos agora ao quarto painel do dia, que abordará o tema Bacia de Pelotas. Convidamos para mediar o painel o gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima. Convidamos para compor o painel Marcos Valério Gonçalves Galvão, gerente-geral de projetos exploratórios das margens sul, Equatorial e outros países em Petrobras. Convido também o sócio sênior do Kincaid Mendes Viana Advogados, Ivan Jäger. E convidamos também o técnico ambiental embarcado em Navocham, Bruno Pinto Cruz. Passo a palavra, então, ao mediador, senhor Fernando Estima. Muito bem. Nossos amigos do café aí, por favor. Vamos adentrar. Já chamei. Peço para a organização dar uma olhadinha onde é que está o Bruno, que é o nosso último painelista aqui fazendo falta. A gente sabe como é que o café inicia, como é que ele termina, que é difícil. Bruno, do meu lado aqui. Muito bem. Nossa gratidão aí pela presença dos senhores. Esse painel é igualmente importante, com tantos outros que já passamos aqui, mas eu quero de imediato agradecer ao senhor Marcos Valério, Galvão, que é gerente-geral de projetos exploratórios da margem sul, Equatorial e outros países da Petrobras. Muito obrigado, a gente sabe da dificuldade de chegar no extremo sul aí. A gente brinca que do Oiapoque ao Chuí tem uma distância. Minha gratidão aqui ao Bruno Pinto Cruz, técnico ambiental, embarcado na Navocham, que é importante, agora me corrige se eu tiver, vai abordar aqui uma pauta muito relevante, que está neste momento, nós estamos com um dos maiores equipamentos aqui, fazendo a sísmica na nossa costa. Então ele trabalha para algumas empresas, imagino também o nível de confidencialidade e o nível de dificuldade de estar num palco aqui no meio de um processo que vocês estão contratados. Então fique muito à vontade de falar apenas o que você considera importante, mas é um processo totalmente novo para nós aqui na estrutura portuária, né? Esse potencial do Cone Rio Grande ou Bacia Pelotas. Se tem uma pauta que não há problema aí, é essa pauta dessa riqueza na costa, que a gente vai trabalhar para todo o estado, né? Para todo o sul brasileiro aí. E me permitam uma saudação que eu deixei por último, ao meu amigo Papareia, né? O Ivan Jäger, sócio sênior do Kincaid, fundador, né? entre os principais. Não, depois tu me corrige. 80 e tantos anos não, mas foi. Tive o prazer de algumas vezes estar no escritório, tem uma história com a indústria naval brasileira, com a indústria do petróleo, e acho que esse painel vai ser muito rico a gente poder abordar. Eu peço, de igual forma, aí para a produção, botar a apresentação inicial que nós pautamos, que aí a gente consegue dar um norte aqui. Bacia Pelotas ao Cone Rio Grande. Eu sou tão velho também, Ivan, que eu estava lá em 2017 e foi uma das cenas bastante frustrantes para nós, porque a gente vinha trabalhando bastante para finalmente, né, chegarmos a um leilão. E o leilão naquela época deu deserto.
Então a gente se deslocou, torceu, mas enfim, não era o nosso momento. O Brasil tinha outras prioridades e a gente viu o quanto avançou outras bacias, outros blocos, mas agora, vamos voltar aqui, senão vamos entregar direto aqui. Em 2023, fomos presenteados aí no Natal, próximo ao Natal, com a arrecadação, desse leilão feito pela ANP, onde Petrobras e seus parceiros nacionais e internacionais conquistaram esse leilão, e vem aí o desafio desses 30 blocos agora. Fico contente porque o leilão é um processo vitorioso no Brasil, exemplar. A ANP e Petrobras fazem isso há muito tempo, é um processo maduro, mas eu quero que o painel aqui aborde, tem prazos, tem cumprimentos, tem eventuais até penalidades se a gente não conseguir cumprir os prazos, como são todos os leilões no Brasil, Então, o importante é que nós temos um vencedor e os estudos iniciaram e nós temos prazos. Também, uma abordagem importante é que nós estamos falando de todos esses blocos do sul do país aí que ainda têm um potencial tremendo e vão participar desse processo de transição, seja no próprio petróleo ou no gás, enfim, vamos descobrir. Eu me lembro de uma jornalista provocando um diretor, colega seu da Petrobras, mas o senhor acha que vai ter mesmo petróleo? Que nível de segurança nós temos? E ela insistia, era o papel dela até. Aí ele meio direto, seco, disse assim: querido, quem descobre petróleo é a broca, vamos esperar ela, porque chega a um limite de estudo que a gente só perfurando para ter a certeza. E a gente quer saber quais são os prazos possíveis, a gente quer escutar vocês um pouco sobre isso. Também é importante aqui destacar o navio que está na costa, não sei se eu acertei ou errei aqui, tiramos aqui do nosso sistema internacional aí conhecido, que a gente consegue mapear onde é que vocês andam também. Vocês não pensam que consegue passar tão oculto por nós aí que a gente sabe bem onde cada um está. De novo aí, Henrique, a gente vem acompanhando isso, vendo em torno de 80 pesquisadores, profissionais de tudo que é parte, acho que mais de 10 nacionalidades envolvidas aí. O Bruno vai poder nos falar um pouco sobre isso. Agradeço a equipe, a presença. E reforço, o Porto de Rio Grande precisa entender qual é o checklist de vocês, o que o Porto tem que se preparar para a gente não tropeçar em pequenas pautas. Como nas câmeras do Porto a gente estava olhando, mas quem é essa turma entrando de mala, saindo de mala do cais público, descendo numa condição ali precária, sem escada. Aí fomos atrás, o que tinha? São 80 pesquisadores que estão lá de pendurado no cais, quando a maré baixa um pouco, tem que sair impulsionado. Não, vamos dar um jeito nisso, vamos atender melhor. E os operadores aqui trouxeram, que estão atendendo vocês, trouxeram demandas que vão dessa questão, da questão básica, mas o Rio Grande, o Porto, a cidade, as conexões, os voos, precisam se preparar melhor para atender essa cadeia que se aproxima, que está aí. Opa! E agora vem também as boas notícias de ontem, me corrijam aí os senhores, é que esse leilão que fica aberto, permanente, mas eu acho que o processo da ANP, estou aqui para aprender também, identifica se há novos interessados e prepara os novos leilões. Então, a ótima notícia que vinculou ontem nos jornais aí, é que novos leilões chegarão no mês de junho, porque tem mercado, tem gente interessada, e a ANP não ia botar um processo no ar se efetivamente não tiver interessado. Então, bons ventos no painel anterior impulsionam novas opções aí, e entre eles a tão desejada Cone Rio Grande ou Bacia Pelotas. Eu vou pedir para puxar o painel o Dr. Ivan, e na sequência a gente abre para os demais. Pode ser? Claro, por favor. Se eu tenho uma apresentação, o passador.
Primeiramente, bom dia não, boa tarde a todos. Eu tenho que expressar a vocês que estar aqui, e não é palavras ditas, mas do coração, é uma emoção muito grande, viu, senhor? E certamente passa um filme cada vez que eu venho, principalmente nesse momento que eu estava aqui na frente da Praça Xavier Ferreira e Tamandaré e tal, que me lembrou a minha infância, porque eu, na verdade, eu sou de Rio Grande, sou nascido em Rio Grande, fiz a universidade aqui em Rio Grande e tenho, assim, um orgulho muito grande. Quando o Estima me convidou, Nando, eu disse, eu não posso deixar de vir. E vejo aqui, assim, amigos de muito longa data aqui, gente muito querida, Richard, meu querido Lauro, amigo da vida toda, enfim, o Arthur, e Pulidia Vidal, várias pessoas. E, para mim, então, eu queria deixar. Senti falta de uma coisa, do casal de cisnes aqui. Que eu lembrava pequeno vendo os cisnes. Bom, mas vamos, sem maiores delongas, eu queria trazer e conversar um pouquinho sobre essa questão da Bacia Pelotas. Na verdade, eu tomei a liberdade de preparar um PowerPoint o mais completo possível. Por quê? Porque a minha ideia é depois deixar e distribuir esse PowerPoint para quem quiser, porque ali tem uma série de informações importantes. Qual é a função principal desse PowerPoint? Primeiro, para vocês entenderem que um processo de licitação dessa ordem, envolvendo a ANP, envolvendo diversas bacias, é um processo complexo. Então, a gente fala-se muito na diluição disso no tempo propriamente dito, né? Então, a ideia de vocês, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas dá um pouco essa dimensão do processo de licitação no Brasil envolvendo a prospecção e exploração de petróleo e gás. Primeiro aqui eu trouxe discuti um pouquinho e fiz aqui digamos, um fluxograma muito rápido, mas não especificamente da bacia de Pelotas, mas algo geral, para vocês terem uma visão panorâmica geral, como é que funciona o processo de descobrimento, de exploração e as fases técnicas e regulatórias. Basicamente, sem entrar em detalhes, a gente tem o levantamento de dados e seleção dos blocos exploratórios, que é uma tarefa árdua e muito importante, porque ela precisa ter um grau de maturidade, né? É feito sempre pela ANP, que define, que coordena as áreas, né? Com base em estudos e diretrizes do Conselho de Energia, e são escolhidos blocos potencialmente, né, que tem uma quantidade de dados sísmicos que apresente um grande potencial aí de exploração e produção. Depois você tem aí um processo licitatório, né, um processo licitatório que envolve também a ANP nesse processos de inscrição, etc. E eu chamo a atenção para a oferta permanente, que o Estima comentou, que é um processo importante, onde, na verdade, está aberto às empresas que estiverem interessadas, que vão lá e manifestam o seu interesse. Isso dá uma grande flexibilidade no processo licitatório. Então, isso aí ocorre em ciclos, como a gente vai ver mais adiante. Assinatura dos contratos de concessão, início da exploração, notificação e tal. E um aspecto importante, também que faz parte do processo, a eventual devolução. Porque depois de passar o processo todo de prospecção e exploração, antes da produção, e as pessoas
cria uma certa confusão com a palavra exploração. O processo de exploração ainda é exploratório, ou seja, ele ainda é investigatório em relação ao volume, etc. Então, a fase de produção e... Aqui, setinha do meio. Obrigado. Uma atrás. Aí entramos, então, nas duas fases básicas, que é exploração e produção. Essas fases de exploração precedem a de produção propriamente dita. Qual é o objetivo principal? É um maior conhecimento geológico das bacias sedimentares e o bloco está sendo adquirido. A aquisição do Bruno, depois, inclusive, vai falar um pouco mais sobre a questão do processo sísmico, né? Eu não vou entrar aqui nessas questões de atividades sísmicas, gravimétricas, magnetométricas, geoquímicas no Marcos aí, né? Mas o importante é que vocês entendam que é um processo complexo, né? De perfuração e avaliação dos postos, e tudo isso previsto dentro do plano exploratório mínimo, né? Então, a intenção aqui é mostrar a vocês que é um processo extremamente regulado e que demanda e, portanto, justifica o tempo e o investimento. É um processo muito sério. E uma possibilidade que não está descartada, eu volto sempre, é a avaliação da viabilidade econômica e o descarte, a devolução daquele poço, aquele setor que está sendo explorado. Aqui também não vou entrar em detalhes, mas como vou disponibilizar, eu fiz também um fluxograma dos vários períodos que compreendem, inclusive separando, quando se chega a uma maturação da exploração, não perdão, uma maturação do processo de investigação da viabilidade ou não econômica, e como é que funcionaria a devolução. E aí você vai encontrar processos de garantias financeiras, etc., de forma que o processo todo seja coberto de toda a solvabilidade do negócio em si. A fase de produção, que é um período contratual que deve ocorrer já no desenvolvimento, visando a produção, e ela basicamente se divide aí em duas: desenvolvimento da produção e a produção propriamente dita. O desenvolvimento da produção é quando entra toda a questão da infraestrutura, né? É quando se faz todo o preparo, a construção das plataformas, os dutos, os navios, os investimentos, os grandes investimentos, que é o plano de desenvolvimento, que é supervisionado e aprovado pela ANP. A produção propriamente dita, quando o campo começa a operar a extração, e isso pode acontecer, por exemplo, iniciando pelo regime atual, nós estaríamos aí com 27 anos, essa fase pode durar 27 anos, dependendo do regime contratual, no caso concessão, e representa aí tudo isso visando o retorno econômico do investimento da empresa. Novamente, aqui eu apresento um fluxograma, não vou entrar em detalhes, mas para aqueles que tiverem maior interesse em ter acesso, ele é bastante explicativo. E aí chegamos na questão da bacia de Pelotas. Nem todo mundo sabe, mas a exploração, a prospecção da bacia de Pelotas, ela não é de hoje. Nós temos toda uma história que começou lá em 1950. A localização, todos sabem, que vai ali praticamente Florianópolis e bate aqui no Uruguai,
né? E a exploração dessa região, como eu disse, já vai lá para os seus 70 anos, né? E o que ocorre é que, eu vou mostrar no próximo slide as tentativas, o Bruno depois vai comentar também um pouco mais sobre isso. Nós tivemos aí dos anos 50 a 60 o primeiro ciclo, perfuraram 8 poços, 70 levantamentos sísmicos, plataformas, 7 poços em águas rasas, depois 90 a 96 novas campanhas sísmicas de perfuração de 4 poços, aí a ANP já num segundo período, pós-97, intensificou os estudos com a universidade aqui do Rio Grande do Sul, disponibilizando dados. E aí vocês vão me perguntar, mas o que mudou? Aliás, nós não vamos perguntar para mim, vamos perguntar para o Bruno, que vai na sequência. O que mudou? O avanço tecnológico. Hoje nós temos, e muitos dados desse, me corrija se eu estiver errado, muita coisa nesse processo de perfuração e de exploratório serviu como base para chegarmos hoje aos dados a esperança, né, a expectativa, eu diria mais que esperança, a expectativa de retorno. Bom, novamente, aqui, indo um pouco na parte do Bruno, nós conversamos e ele vai explorar um pouquinho mais sobre isso, o porquê, como é que a coisa funcionava em termos geográficos, né? E por que o supercontinente de Gondwana, que todos conhecem, né? Por que isso tem uma importância nisso e o que isso atrai a questão da Namíbia, né? E por que essa semelhança e essa expectativa, já que na Namíbia se descobriu lá uma reserva bastante considerável, superior a 15 bilhões já vistos e já constatados. Então, enfim, por questões geológicas se chega a essa dedução. Há efetivamente uma grande expectativa em relação a isso. O que dizem os especialistas é de que Pelotas tem um potencial de 15 bilhões de barris, poderão dobrar as nossas reservas, e hoje de manhã a gente via um ponto muito importante levantado pelo comandante Jones, que é a questão da segurança energética. Como todos sabem, todos os postos, eles apresentam a sua maturidade, né? Há todo um ciclo, né? Então, nós estamos chegando, estudos dizem que o pré-sal pode atingir seu pico máximo em 2030. Isso significa o quê? A partir de 2030, nós vamos ter um declínio dessa produção. Então, nós, Brasil, precisamos de segurança energética e, portanto, hoje, Pelotas representa, Bacia Pelotas representa a nossa, de uma extrema importância, assim como a margem equatorial, que não é o caso de discutirmos aqui. O Estima falava aqui sobre a questão da quarta oferta permanente da ANP, onde está inserida a bacia. Por que eu trouxe? Para vocês terem ideia que esse quarto ciclo de oferta permanente de concessão não era só. A bacia de Pelotas estava também envolvido, mas nós tínhamos lá 192 blocos exploratórios, né, com 23 setores, bacias sedimentares, e por aí por diante. Eu trouxe alguns números para vocês verem que os investimentos são efetivamente bilionários, e, no caso de Pelotas, foram ofertados 12 setores, os quais eu vou mostrar no slide seguinte. Esse aqui é mais ou menos os setores aí desenhados, mas o slide seguinte, que o Estima também adiantou um pouco, que é hoje os números da Bacia Pelotas, né? A Bacia Pelotas conta com 44 blocos, né? Atualmente sob a responsabilidade da Petrobras, Shell, a chinesa CNOOC e Chevron,
e a Petrobras remontou a 27 blocos por meio de 2 consórcios. Uma questão que é muito interessante, é quase que uma pergunta comum, é uma ideia que se tem que a Petrobras teria que participar, né, de todos os... o grau de envolvimento da Petrobras como participante da prospecção, da exploração e produção dos respectivos blocos. E aí eu aproveito para perguntar, Marcos, que é a sua área de expertise, a Petrobras ela tem que participar de todos? Como é que funciona esse sistema? Obrigado, Ivan. Boa tarde a todas e todas. Eu me chamo Galvão, mas podem me chamar de Marcos também, não tem problema nenhum. Obrigado, Estima, pelo convite. A Petrobras agradece muitíssimo a oportunidade de poder falar aqui na Câmara de Comércio. Ok, melhorou, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui na Câmara de Comércio de Rio Grande. Muito bacana. Não, respondendo especificamente, Ivan, a sua pergunta, a Petrobras não é obrigada a participar dos leilões. E como você bem mostra aí, o leilão de final de 23, houveram companhias que participaram sem a Petrobras, inclusive venceram e contrataram efetivamente vários blocos no norte aqui da Bacia de Pelotas. A Petrobras fez oferta e conseguiu, foram 29 blocos, com companhias associadas, enquanto a Chevron participou sozinha e sem sócios na porção norte da bacia. Eu ressalto que, no Brasil, nós temos um outro regime de contrato. Na Bacia de Pelotas, o que nós temos são concessões, tá certo? Na Bacia de Santos, especificamente no polígono do pré-sal, a forma do contrato é ligeiramente diferente, são os contratos de partilha de produção. Perfeito. Então, há uma outra regulação ali na área do pré-sal, e para essas áreas, no momento das ofertas públicas, o Steve estava comentando exatamente da próxima oferta pública de concessão, que deve ocorrer em meados desse ano agora aqui. Então, lá no pré-sal, nos contratos de partilha de produção, nós temos o direito de requerer a área de forma adiantada. Então, não é uma obrigação, mas é um direito, lá nos contratos de partilha, em participar até um percentual de 40% na oferta dos blocos. Então, esse é um detalhe regulatório, porque a União Federal, no caso do pré-sal, decidiu segregar uma outra forma de contrato para aquelas áreas do pré-sal que são caracterizadas por campos de petróleo e gás de tamanho muito grandes, o que a gente chama de supergigantes. Então, são campos de muito volume, de muita produtividade. E a União Federal, lá em 2017, quando a gente recém estava iniciando a exploração no pré-sal, a União Federal decidiu por uma nova forma de contrato, que foram os contratos de partilha. Então, isso é um pouco do tema regulatório que rege, está vigente até hoje, no caso do pré-sal, por uma área bem específica, envolvendo as bacias de Santos, a bacia de Campos e o sul da bacia do Espírito Santo. Então, esse é um pouquinho do tema. Eu gostaria de aproveitar o gancho e comentar o que o Estima falou sobre um pouco dos tempos e movimentos da nossa indústria, essa indústria de petróleo e gás, e do recente interesse, e é verdade, da indústria com relação à Bacia de Pelotas, essa área mais ao sul do Brasil. E, como bem dito aí pelo Ivan também, é muito motivado pelos resultados que a indústria vem obtendo nos últimos anos na costa oeste africana, especificamente na bacia de Walvis Reed, na bacia de Orange e também na África do Sul, basicamente áreas na costa oeste de África. E pela similaridade geológica que você também comentou, a indústria vê e há uma, digamos assim, uma base técnica geológica onde a gente percebe uma similaridade geológica entre as duas porções do Atlântico.
Então, era um único continente que foi separado há cerca de 120, 130 milhões de anos atrás, e as duas porções do Atlântico evoluíram de maneira grosseiramente bastante similar. E há, então, uma similaridade entre sistemas petrolíferos, tanto na costa do Brasil, quanto na costa de alguns países na África, como Nigéria, Angola, e agora, mais recentemente, na Namíbia. Então, por isso, esse interesse da indústria recente na Bacia de Pelotas. Está muito movida pelos recentes resultados de grandes companhias de petróleo na costa oeste africana. Tá certo? No caso aqui, mais um detalhe na Bacia de Pelotas, nós estamos falando de contratos em fase única. Eles foram leiloados em dezembro de 23, os contratos foram assinados no final do ano passado, e eles têm uma característica que foram pagos, só no caso dos blocos da Petrobras e das suas consorciadas, nós pagamos mais de 100 milhões de reais de bônus de assinatura, pagos pré-assinatura, e com compromissos, com garantias financeiras, e eles são de 7 anos, em fase única, entendeu? Então, todas as atividades vão ter que se desenvolver durante esses 7 anos. Então, é um pouco dos tempos aí da fase atual da Bacia de Pelotas. Ok? Excelente, Marcos, excelente explicação, eu te agradeço muito, certamente vamos voltar aí a algumas questões. Então, assim, basicamente, se eu permitir retornar aqui, eu sou péssimo nisso. Por favor, aqui aparece ali a pizza. Eu só queria finalizar com isso, que eu acho que eu sou péssimo com essas coisinhas. Pô, pelo amor de Deus, assim, o meu ego. Bom, então, pessoal, de tudo, eu digo para vocês o seguinte, numa seleção dos slides, esse aqui talvez seja o mais importante e interessante, principalmente quando se olha, onde mostra ali Petrobras e Shell, com os percentuais dentro da totalidade, né? Com 26 poços, com a Petrobras, com a Shell e com a chinesa, né? A petroleira chinesa, e com 3, todos em consórcio, porque esse é um outro modelo de exploração extremamente usado, no mundo inteiro, diga-se de passagem, que é o sistema de consórcio, e a Chevron sozinha com 15. Continuando, já me aproximando para o fim, você quer falar alguma coisa? Se você me permite, Ivan, por favor. Só lembrando que esses 29 blocos contratados correspondem a cerca de 18 mil quilômetros quadrados em área. Então, nós estamos falando de uma área muito grande, e que, obviamente, tem os seus impactos operacionais. Então, há muito a se fazer. A Bacia de Pelotas é uma bacia muito pouco conhecida, na verdade. Como você mostrou nos seus slides, há muito poucos poços perfurados até agora. Eles estão concentrados na porção de água rasa da bacia. Pouco ou nada se conhece dos sistemas em água ultraprofunda, exatamente na região em que os blocos geraram interesse e que estão sendo efetivamente contratados. Então, há muito por se fazer, e hoje a gente está em uma fase de franco levantamento de estudos sísmicos, que é o que o Bruno vai comentar um pouquinho. Nós estamos planejando uma atividade intensa de aquisição de dados sísmicos, exatamente para que a gente possa estudá-los, criar, digamos assim, base crítica de conhecimento, fazendo as nossas analogias técnicas com outras áreas produtoras, e só a partir daí entramos na fase que o Estima comentou da perfuração dos poços, que é o que efetivamente, digamos assim, pode dar acesso a eventuais descobrimentos. Então, nós temos uma longa etapa de aquisição e de estudos sísmicos que a gente espera cobrir nos próximos 2 a 3 anos
Então, é uma fase intensa, dado ao tamanho da bacia, dado a necessidade grande de esforço de levantamento de dados. Então, a indústria de aquisição sísmica tem um papel relevante nesse processo, e é necessário que os dados sejam adquiridos com grande qualidade, que permitam os estudos mais avançados possíveis aí pela indústria. Era isso, Ivan. Muito obrigado. Eu já me encaminhando para o final. Bom, aqui realmente, volto a dizer, a função é informativa. Aqui você tem os setores, os respectivos blocos, os licitantes e os bônus de assinatura. Eu achei interessante mostrar os bônus de assinatura para vocês terem ideia, novamente, da magnitude e seriedade dos investimentos. Bom, situação atual e expectativa. A Bacia de Pelotas encontra-se atualmente em fase exploratória. Apesar de ainda não haver produção de petróleo, os estudos estão em ritmo avançado. Bruno vai falar daqui a pouquinho. Isso inclui estudos sísmicos, perfuração, testes de toda a ordem. Agora, vamos à estimativa de tempo de produção, né, que eu acho que isso é uma questão, depois de ver isso tudo, né, o processo complexo que não só sob o ponto de vista regulatório, mas que também, tecnicamente falando, o processo de produção pode demorar, né, até chegarmos aí à produção, pode demorar até 12 anos para acontecer. Fala assim, 8, 10, 12. O certo é que é uma estimativa, acho que impossível, não é, Marcos, da gente chegar nesse... Claro, só de fase exploratória, que é o que nós estamos falando, são 7 anos. Sim. Então, normalmente, em média, na indústria, especialmente em água profunda, a indústria leva em torno de 10 anos entre a descoberta do primeiro óleo e o início efetivo de produção. Então, é uma indústria realmente de fase longa de maturação dos investimentos. Então, não é uma indústria que faz investimento rápido, é uma indústria de investimento a médio e longo prazo. Então, a gente não consegue fazer movimentos muito rápidos, porque necessitamos de muito conhecimento e muitos investimentos. Então, isso demanda tempo para que a gente possa maturar tecnicamente os projetos. Ontem, por exemplo, o Estima até já adiantou também, que ontem foi um momento muito importante, que nós aqui estamos agora já no 5º ciclo, que a gente vai ver no último slide, que vai ser o próximo, que é o 5º ciclo, onde várias empresas já se manifestaram um interesse, e o próximo passo será já em junho, se não me falha a memória, 19 de junho, onde teremos, né, a fase concorrencial propriamente dita, para sabermos quem vão ser os players que ganharam, né? Mas o certo é que ontem foi uma fase importante também, porque se definiu os setores. Os setores é um foco, ao definir os setores, é um foco de atração, e uma coisa está junto com a outra. Finalmente, aqui eu fiz um cronograma de atividades para 2025, abertura que começou em fevereiro, na abertura do ciclo permanente, fim do prazo de inscrições, divulgação da relação dos licitantes, 31, fim do prazo. Aí são momentos nesse processo. Até ontem, divulgação dos setores em oferta do quinto oferta permanente de concessão. E assim vai, né? Aí tem os outros prazos que estão sendo cumpridos, que vão chegar até a assinatura do termo de adjudicação e até 28, quando a assinatura dos contratos propriamente ditos. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês, já passar a palavra ao Bruno, né? E eu queria agradecer mais uma vez, em nome do meu escritório, que está presente, em nome do próprio, como Rio Grande. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Agradecer o professor Jäger aqui.
que fez o tema para nós. Havia uma curiosidade muito de toda essa técnica, e eu vou, acho que, passar de imediato aqui para o Bruno, mas muito obrigado, Ivan. E se esse material puder ficar realmente disponível... Obrigado, obrigado. Alguns que são mais experientes e jovens há mais tempo, tem uma mesa aí que eu não vou revelar onde é que ela está, que dizem, pô, mas não tem um projetinho mais perto para a gente usufruir aí? Mas tem projetos que certamente são para gerações futuras. Me lembro do ex-presidente da Petrobras, numa visita aqui ao estaleiro, Jean Paul Prats, disse que o Brasil não está acostumado com o que internacionalmente é conhecido na Europa do projeto Catedral. Você tinha certeza que você ia iniciar, mas tinha certeza que você não ia inaugurar. Então, tem um pouco, sim, dessa visão de médio e longo prazo, mas o importante é que está rodando. Com a palavra, então, o Bruno, que vai nos presentear também com as informações possíveis aqui, Bruno. Obrigado. Muito obrigado, seu estima. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, eu sou técnico ambiental embarcado. Eu estou representando hoje a NavOcean, que é uma empresa já com aproximadamente 20 anos de experiência em consultoria ambiental para qualquer companhia, empresa que tenha interesse em fazer exploração de recursos naturais em território nacional, de forma a auxiliar essas empresas a atender as condicionantes legais da legislação e das licenças operacionais liberadas, né? Cada vez mais a gente se aproximou, né? A gente tem especialização, a especialidade da NavOcean principalmente na manutenção do cenário acústico marinho, né? Da paisagem acústica, como a gente chama, os efeitos antropogênicos sobre a fauna marinha, né? E cada vez mais a gente se aproxima, né, do mundo da sísmica, da pesquisa sísmica marinha. Onde está o passador? Bom, dentro da pesquisa sísmica marinha, sempre, qualquer licença de pesquisa sísmica marinha, 6 projetos ambientais serão mandatórios, né? Entre eles, os que estão aqui, eu vou abordar eles brevemente adiante, tá? Então não vou perder tempo comentando um por um agora. O corpo técnico, o core, né, o central da nave, né, o nosso diretor executivo, que é o João, os nossos gerentes operacionais, os nossos gerentes de projetos, na realidade, a Ana e o Felipe. A Ana é gerente geral, o Felipe mais voltado para questões de monitoramento de fauna marinha, né, do monitoramento acústico, e a Renata, que é gestora ambiental e lida mais com questões de Anvisa e questões de destinação de resíduos de saúde, né? Bom, eu sou Bruno, técnico ambiental embarcado já há 4 anos trabalhando pela nave. Sou responsável por aplicação de pelo menos 4 dos projetos que a gente vai abordar adiante, né, quando se trata de pesquisa sísmica marítima. Tá? Minha formação, eu sou biólogo por formação, me formei lá em meados de 2006, aqui pela FURG. Tá? Trabalhei no mundo acadêmico durante muito tempo e acabei descobrindo o mundo offshore há 5 anos atrás e me encantei. Então, de lá para cá, tenho trabalhado com a nave, nessa parceria. Bom, a intenção da apresentação aqui, gente, é dar uma visão, uma perspectiva que a grande maioria aqui talvez não esteja familiarizada com o que é a sísmica, pesquisa sísmica marítima, né? Qual é a tecnologia? Eu vou abordar as 2 tecnologias mais comumente utilizadas hoje no Brasil, que é a tecnologia de streamers e de nodes. Tá? Basicamente, o que é? É um sonar bombado, vamos colocar dessa forma. O que acontece? A gente tem uma embarcação, chamada de barco-fonte, navio sísmico, que vai rebocar cabos, vai rebocar canhões de ar de alta pressão, que emitem pulso sonoro de alta pressão. Logo em seguida, dessa estrutura de canhões de ar, a gente tem o que a gente chama de cabos sísmicos. São hidrofones, são sensores que vão captar o pulso refletido, emitido por esses canhões de ar, refletido no leito oceânico, sendo que esse pulso sonoro ele vai se dissipar entre as diferentes camadas de substrato abaixo do leito oceânico. Né? Conforme vai encontrando gás, vai encontrando óleo de diferentes densidades, ela vai ser refletida, esse pulso sonoro,
de uma maneira diferente, vão ser captados por esses hidrofones, né, por esses sensores. O que acontece? Vai ter uma equipe especializada a bordo, né, de geofísicos, que vão fazer a interpretação desse pulso que vai ser gerado, que vai ser interpretado, vai ser captado por esses sensores em forma de eletricidade, depois vai ser convertido em uma imagem que vai ser gerada, uma imagem multidimensional com as possíveis camadas, onde estariam as possibilidades de obtenção de óleo e de gás, né? Eu não tenho as tecnicidades, não vou entrar em tecnicidades, até porque não tenho esse conhecimento, mas basicamente, acho que o pessoal da Petrobras sabe fazer isso muito melhor do que eu, mas basicamente é isso. Pensem num sonar super bombado, seria mais ou menos isso. Tá? A outra tecnologia, a qual até eu estou mais familiarizado, seria a tecnologia de Ocean Bottom Nodes, né, que são sensores de fundo de leito oceânico. O que acontece? É uma operação muito mais cara. Por que são diferentes? A operação com um streamer, na realidade, com cabos, esses cabos que eu não cheguei a comentar, desculpa, eles chegam a ter 10, talvez 12 quilômetros de comprimento sendo rebocados, então exige uma área de manobra muito maior. É mais facilitado quando tu já não tem plataformas alocadas naquele local, ou quando não tem empecilhos na linha de navegação dessa embarcação. Quando tu já tens, por exemplo, uma plataforma de petróleo instalada, tu tens alguma dificuldade, alguma restrição de manobra para a embarcação, tu usa uma outra embarcação com sensores. Quer falar alguma coisa? Queria só acrescentar, Bruno, que nós estamos fazendo essa operação aqui na costa, já desde maio do ano passado, e nós estamos a mais de 200 quilômetros da costa. E a área de interesse, ela vai passar entre águas entre 1.800 até mais de 3.000 metros. Então, vocês não vão ver o barco daqui da costa. Então, nós estamos muito longe da costa, muito distante, e operando realmente em áreas bastante distantes. Então, só para acrescentar que digamos assim, a dimensão é de muita distância, realmente. De altas profundidades também, né? Reforçando, Bruno, e falávamos antes aqui, que também não conflita com os projetos eólicos offshore, que estão muito mais próximos. Nós estamos falando de 250, 300 quilômetros, 150, 170 milhas, o William já me alertava isso, e os projetos de eólica offshore certamente navegarão muito mais próximo. Então, a beleza é que os projetos não conflitam, temos que aprender a conviver com todos. Perfeitamente, é isso mesmo. Digamos assim, temos áreas de influência distintas das várias indústrias. E também não esquecendo que, em fase de produção, os sistemas de produção implantados, eventualmente, podem se transformar, posteriormente, em fontes eólicas, porque representam uma estrutura que está acima da superfície do mar, e eles podem, eventualmente, capturar a energia dos ventos. Tudo certo, reciclagem também da estrutura. Enfim, voltando, a outra tecnologia de nodes. Além da questão da manobrabilidade, tem a questão de uma disputa aí, quem é que consegue uma eficácia maior na qualidade dos dados obtidos, né? O pessoal do nodes costumam dizer que são eles, né? Qual é a grande diferença? Lembra que eu falei no slide anterior que tinha uma estrutura de uns canhões de ar e logo na sequência teria os streamers que seriam os sensores. Aqui tu vai ter um barco, uma embarcação dedicada a implantar no solo, no leito oceânico, sensor por sensor, em linhas geograficamente posicionadas, né, via satélite. Aqui embaixo a gente tem um exemplo do que seria, são vários modelinhos de nodes. Esse aqui é um dos 3 que eu conheço. Tem aquele que é o bolachão japonês, que você acha que eu já trabalhei junto com a Petrobras. Tem um outro que é o compridinho e tem esse aí. Enfim, esses sensores são implantados, são colocados no leito oceânico, um a um, vamos colocar aí uns robozões, né? São os ROVs, os Remote Operated Vehicles, né? Veículos remotamente operados. Tá? Tem uma equipe de navegadores a bordo que vão estar controlando esses bichão, que são depositados, lançados ao mar, até o leito oceânico, em torno de 2.000 metros, 1.800 metros, e aí vai colocando sensor por sensor lá no leito. O que acontece? Aquele barco que carregava os sensores, os streamers, né, que a gente chama,
ele vai passar somente com um arranjo de canhões, tem muito mais capacidade de manobra, dependendo do local, e aí ele vai fazer os disparos sonoros. Então, tu tem 2 embarcações. Só uma curiosidade para vocês terem noção do custo operacional que é, e isso vai à frente depois na apresentação, porque a intenção aqui é tentar azeitar a relação, a logística que a gente necessita, né, com a nossa operação. Tempo é dinheiro. Cada barco desses vai ter um custo operacional em torno de 200, 250 mil dólares dia. Então, se esse cara para de atirar, cada tiro que ele para de dar, é dinheiro que para de entrar no bolso do investidor, da empresa que está executando o projeto. Tá? Então, isso tem que ser muito bem, só para vocês terem uma ideia do custo dessa operação. Então, vocês imaginam, se um barco custa 250 mil, essa operação é muito mais cara, até estava comentando mais cedo. Né? Por que não faz com outros? Porque é caro. Porque não se investe tanto. Enfim, essas seriam as 2 tecnologias mais comumente utilizadas hoje na costa do Brasil. Tá? Bom, qual é a estrutura? Agora a gente começa a entrar mais ou menos na necessidade que a gente vai ter. Basicamente, hoje, o projeto que está sendo desenvolvido pela Searcher, aí eu faço um parêntese aqui, a gente tem o que a gente chama de pesquisa sísmica não exclusiva e a pesquisa sísmica exclusiva. A gente já tem alguém que já tem a concessão, como uma Petrobras, que já tem o direito pregresso de perfurar. Tem empresas que são concessionadas a fazer a exploração, coletam os dados e dizem, olha, gente, tem coisa boa aqui, vocês querem comprar? Inclusive a Petrobras pode ser uma futura compradora desse pacote de dados que são descobertos. A tecnologia de streamer é que está sendo utilizada hoje pelo SW Empress, que o Estima mostrou no início da apresentação, que é uma embarcação, embarcação fonte da Shearwater. Tá? A Searcher é a cliente final, então a gente está utilizando esse tipo de tecnologia. Qual é a estrutura? Sempre vai ter o barco fonte, o principal, que é o que vai carregar os streamers. A gente vai ter uma embarcação de apoio, porque esse cara aqui não pode parar de navegar, nunca, só em condições extremas de clima. Esse aqui é o cara que vai fazer todas as operações em alto mar, resíduos, tripulação, provisões, tudo aqui eu vou passar um pouquinho mais adiante. É um outro barco e obrigatoriamente uma embarcação assistente. Eles trabalham quase como batedores, abrindo o caminho e liberando a zona, caso de interação com pesqueiros, etc. e tal, que eu vou passar um pouquinho mais adiante. Então a gente tem já aqui pelo menos 3 embarcações sempre obrigatoriamente vindo para o porto. Desculpa, 2 embarcações obrigatoriamente vindo para o porto, né, uma vez que o sísmico não sai de lá, a não ser em condições de clima extremo. Se tivesse um nodes, né, uma embarcação que carrega os nodes, vai vir com frequência também para o porto. Então, a gente tem pelo menos 2 embarcações que vão estar frequentemente vindo ao porto. Tá? Rapidamente um pouquinho, essa regulamentação desse tipo de operação de sísmica, ela é recente, ela é de 2004. Né? Então, ela foi dada pela resolução da CONAMA 350 de 2004, né? E tem as classificações, a gente falou, né, de exploração em altas profundidades. O tipo de exploração que a gente está fazendo hoje na costa do Brasil, justamente, segundo essa CONAMA, é a classe 3, né, que são levantamentos superiores a 200 metros de profundidade. Só para a gente ter um enquadramento, né, do tipo de operação que a gente está realizando. Bem, como eu falei para vocês, qualquer tipo de operação de pesquisa sísmica marinha hoje, no Brasil, qualquer licença de operação que a gente tiver, LPS, licença de pesquisa sísmica que a gente tiver, mandatoriamente vão estar esses 6 projetos ambientais. É a forma que o IBAMA encontra de fazer a mitigação dos impactos ambientais causados, né, por esse tipo de projeto, por esse tipo de exploração. Eu vou abordar eles rapidamente, mas uma coisa que é importante lembrar, e isso já cai um pouco na necessidade que a gente depende do porto que abrigar esse tipo de operação, é a nota técnica 08 de 2012. Né? Tem uma série de adaptações para todas as embarcações envolvidas nesse tipo de operação, que devem ser feitas previamente ao início da operação, para se adequar à legislação brasileira e se adequar as condicionantes da licença. Tá? Então,
Quando chega esse início de projeto, apesar de às vezes a embarcação vir de fora já sendo adequada, há uma intensa atividade junto ao porto, compra de equipamentos, chegada de pessoal para integrar a tripulação, chegada de provisões para dar partida no projeto, chegada de equipamentos que vão compor a estrutura da embarcação. Então, tudo isso depende muito da agilidade da operação no porto. Quanto mais ágil, antes a gente começa a operar, mais cedo termina o projeto. Como eu digo para vocês, cada tiro é dinheiro que entra no bolso da operadora. Tá? Bom, rapidamente, dando uma pincelada em todos os projetos ambientais, a gente tem o PCP, que é o Projeto de Controle de Poluição, é um dos projetos ambientais mandatórios em qualquer licença pesquisa sísmica, como eu já falei antes, que vai desde a destinação de resíduos, né, a não operacionalidade devido à pegada de carbono de incineradores a bordo, como é o tratamento de efluentes, como é que são os sistemas de contenção em caso de derramamento de óleo, né, o local de armazenamento de químicos e de resíduos. Todas essas embarcações que o Porto de Rio Grande está acostumado a receber, por exemplo, uma operação de carga, demora 5, 6 dias, às vezes operando, às vezes com o navio atracado. Esse tipo de embarcação, ela faz um bate-volta. Então, e além disso, a legislação que está acostumada a receber para essas embarcações de fora, né, embarcações de cargo, obedecem normas da Marpol, principalmente. A gente, obrigatoriamente, pela NT 0111, que vamos dizer, a bíblia da destinação de resíduos para nós, né, para quem é técnico ambiental, vão atender completamente, tem restrições completamente diferentes, conforme as licenças de pesquisa sísmica. Então, tem alguns critérios que devem ser atendidos, né, nesse caso, que são específicos do Brasil, desculpa. A gente tem os treinamentos ambientais, né, Petrobras passa muito por isso, né, terminou um projeto, começa outro, emenda no outro, o pessoal, poxa, eu já fiz o projeto o treinamento ambiental na última semana. Aí o cara ingressou na última semana do projeto. Mas aí agora trocou o projeto, trocou o número do projeto, trocou a licença, tem que fazer o treinamento de novo. Muito passava por isso. Eu fiz 2 semanas atrás, lamento, tem que fazer de novo. Tá? Esse é um dos projetos mandatórios. Para o pessoal se inteirar, tem muita gente que vem de fora, vem com hábitos diferentes de fora, né, de como fazer segregação de resíduos e tal. Essa é a parte que a gente mais bate, né, o técnico ambiental mais sofre. Tá? Isso tem sido uma questão frequente, né? O projeto de comunicação social ele tem 2 frentes. Uma junto às comunidades pesqueiras, tá? De explicação, de interação, de manter uma relação harmoniosa, né? De fazer, explicar de forma que seja benéfica, de mostrar para as comunidades pesqueiras que isso não é contra eles, que a gente quer simplesmente conviver com eles, né, e que não é algo que é ruim, e sim é benéfico, né, para a comunidade local. E segundo, a bordo. Né, uma vez que tem uma licença de operação, e a gente está dentro de uma zona que esse barco vai ficar navegando, né, esse navio fonte, como eu falei para vocês, rebocando 12 quilômetros de cabo, ele vai ficar navegando numa linha de 40, 50 quilômetros, ida e volta, ele tem uma manobrabilidade muito restrita. Então, essa comunicação tem que ser muito efetiva a bordo, essa é a segunda frente. Né. Aliás, por vezes as comunidades, as autoridades portuárias nos auxiliam, né, na comunicação com esses pesqueiros na região. Um outro projeto que é bem complicado e às vezes exige do porto, né, tipo, isso é uma exigência da licença, é o PEMAVE. Né? Eu chamo do projeto dos piu-piu, né, o projeto de proteção às aves. Tá? Tem ave a bordo, ficou aprisionada a bordo, a gente obrigatoriamente... Claro, se for orientado pela instituição que está dando esse suporte, aqui no caso é a Seclimar, no projeto atual, né, diz, olha, tem que recolher essa ave, tem que mandar para a terra, a gente tem 72 horas para fazer isso, o porto tem que estar preparado para liberar o pessoal, né, dos veterinários, etc. e tal, para poder ter acesso ao porto de forma dinâmica e rápida, para chegar a coletar esse animal. E, claro, a gente tem também os projetos de mitigação para a fauna marinha, né, que é o PMBM, o projeto de monitoramento de biota, né, de quelônios e mamíferos, e o projeto acústico, né, o projeto de monitoramento acústico passivo. Basicamente, vai ter
uma equipe com binóculos no passadiço, verificando se tem mamíferos ou quelônios, tartarugas, né? Golfinhos, baleias, etc. Dentro de um raio de 1.000 metros dessa operação, dentro do raio de 1.000 metros da embarcação fonte, porque são as fontes sonoras que podem causar impacto na fisiologia desses animais. E também vai ter um cara lá com os fones de ouvido, um monte de frequência, nas telas que vão dizer, ó, tem um golfinho aqui, ou em tal lugar, e aí eles param ou não, dependendo da distância, a operação. A operação, o navio para de navegar? Não, ele simplesmente para de fazer os disparos sonoros. O IBAMA é muito criterioso quanto a esses dois projetos. Isso pode causar, inclusive, né, a perda da licença. Tá? Então, tem que ser muito cuidadoso com isso. Queria só comentar e enfatizar a importância desses trabalhos aí de monitoramento e controle de fauna, principalmente. Porque, se bem toda essa atividade de levantamento sísmico tem quase nenhum impacto sobre os sistemas costeiros, aí eu falo sobre as lagoas, os sistemas fluviais, e como nós estamos operando muito distante da costa, os riscos envolvidos para esses sistemas litorâneos são praticamente inexistentes. No entanto, com relação à fauna marinha, não, e aí a gente precisa realmente ter toda a atenção necessária aí para o controle, avistamento e, eventualmente, qualquer animal que esteja próximo aos disparos desses canhões de ar, que são efetivamente o maior risco aí para a fauna marinha. Mas são disparos praticamente instantâneos, se bem intensos, mas muito rápidos. Então, a gente precisa ter, digamos assim, todo esse cuidado com a fauna. Exatamente, até porque existe muito pouco esforço, né, acadêmico, vamos dizer, por questões de verba. Então, se aproveita uma parceria com a academia, geralmente, para fazer esse tipo de levantamento ou deixar disponibilizado esses dados, são públicos para o IBAMA. Então, vou tentar acelerar um pouquinho, que o nosso tempo acabou. Tá? Vamos entrar no que realmente importa agora da apresentação, rapidamente. Me dá mais 5 minutinhos, por favor. A gente sabe que o pré-sal, é sabido hoje que o pré-sal está chegando no seu apogeu de produção. Então, a expectativa é que, a partir de 2030, as reservas do pré-sal comecem a diminuir consideravelmente. Então, não seremos ingênuos de pensar que a troca da matriz energética baseada em combustível fóssil não vai acontecer de uma hora para outra, né? Ela tem que ser paulatina, gradual, devagar, né? Alguma coisa tem que ser substituída para outra. Porém, os recursos, a matriz energética do país, eles têm que ser mantidos, e a gente tem condições disso. Hoje a gente tem na Bacia de Pelotas a expectativa alta, né? Justamente, vocês vão cansar de ver, aqui a gente tem a bacia, né, o pré-sal, né? Justamente pelo quê? Vocês vão cansar de ver essa figurinha, né? Antigamente era a Pangeia, se descobriu uma configuração geológica na costa da Namíbia que é idêntica, justamente porque lá, não sei quantos milhões de anos atrás, a Terra era, a gente tinha só essa única placa chamada Pangeia, e a configuração geológica da costa da Namíbia é exatamente idêntica à da costa da Bacia de Pelotas. Então, a expectativa, né, é que a gente encontre pelo menos o que a gente encontrou lá, que foi encontrado lá cerca de 13 bilhões de barris. Né, e a gente mantém a matriz energética do país, trocando a gente troca do pré-sal, talvez depois para a Bacia de Pelotas, e quem sabe no futuro, né, não vou entrar em polêmica aqui, aquela outra que está em outro lugar por lá. Enfim, se descobriu a Bacia de Pelotas. Aqui a gente tem os blocos de exploração, só para vocês terem uma ideia, não vou mandar muito precisamente, mas hoje a empresa pela qual a gente está sendo contratada, que é a Shearwater, que é subcontratada que é da Searcher, né? Nós trabalhamos em parceria, nós somos contratados da Shearwater, né? A Shearwater providencia toda a estrutura, os armadores, e a Searcher é a detentora do pacote de dados que vai ser obtido lá. A gente está atuando mais ou menos a 320 quilômetros da costa de Santa Vitória do Palmar. Tá? Essa é a zona que a gente está atuando. Essas imagens, o meu limite de acesso às informações é um pouco limitado, né? Mas é mais ou menos nessa zona que a gente está atuando hoje. Bom, o que é importante? A logística envolvida nesses projetos de pesquisa, ela é dinâmica. Geralmente, o que acontece, gente? É um bate-volta. Né? Então, como eu falei, o Porto está acostumado a fazer operações de 3, 4, 5 dias parado. E aqui a gente quer o quê? Trocar de turma rápido. A gente quer, não tem berço disponível, a gente quer parar numa área de fundeio,
ter uma lancha disponível para pegar a tripulação, fazer essa troca de forma rápida e segura e levar eles de volta. Cada minuto aqui fora é a equipe que está esperando lá fora, é condição climática que está mudando, é condição climática que muda e a gente não consegue fazer a troca lá fora. Então a gente tem que ser muito rápido para fazer as operações, né? E se tiver aqui para o porto, quando o barco de apoio chega no porto trazendo a tripulação ou trazendo resíduo, tem que ser rápido também, tá? Essa é uma das exigências da troca de turma, é uma das coisas mais frequentes talvez que vai acontecer, né? Nosso contrato, por exemplo, é a cada 42 dias. Enfim, a outra logística é transporte de equipamentos, de provisões, combustível, resíduos. O barco de apoio ele vai vir ao porto, vai abastecer e vai levar lá para fora para fazer o bunkering lá fora, né? Vai abastecer o barco principal lá fora. A mesma coisa, as operações vão ser todas feitas lá fora. Então, quanto mais rápido o barco de apoio chegar no porto, fizer as operações que tiver que fazer, seja ela em berço, seja ela fundeada, melhor. Então, isso exige uma empresa que seja disponível para coletar resíduos e levar provisões, né, mesmo em área de fundeio, uma barcaça para ter esse auxílio logístico para nós, lanchas para trocar de turma, isso é tudo importante. É aí que o Porto de Rio Grande entra para ajudar e a azeitar melhor essa relação e esse tipo de projeto em desenvolvimento. Enfim, não vou passar por isso aqui, mas a questão da destinação de resíduos ela é importantíssima porque são resíduos que não estão, que geralmente o Porto em Rio Grande não está acostumado a lidar, porque ele não atende o Marpol, como eu falei, ele atende a legislação brasileira, tá? Ele atende a, como é que é? A NT 01 do 11 e a 12.305, tá? Esses aí que vão ditar como lidar com resíduos sólidos no Brasil. Então, tem uma forma diferente. A gente tem uma forma de documentar isso tudo diferente, de fazer o rastreio desde do gerador até a destinação final. Isso tudo dá licença de operação, a licença de pesquisa sísmica, isso tudo é mandatório. Então, a gente tem que ter esse rastreio de forma clara e nos moldes que eles colocam para nós. Tá? Bom, a nave Ocean, então, ela atua junto com a Searcher, como eu falei, com a Seawater, que são duas grandes dedicadas à exploração dos recursos de óleo e gás, né, no mundo, né, hoje atuando aqui na costa do Brasil, junto com a Petrobras, inclusive a Seawater presta serviços junto à Petrobras também, já participei de projetos junto com a Petrobras, e a presença dessas empresas hoje na bacia de Pelotas, ela é pioneira, né, são as primeiras empresas a estarem lá, começando a exploração em si, nessa fase da pesquisa sísmica. Tá? Então a expectativa é que a gente tenha uma fase muito profícua, que se inicia em busca de novas fontes de óleo e gás, sendo que a parceria com o Porto de Rio Grande é muito importante para nós, de novo. Todas essas pequenas deficiências que o Porto pode abrigar e pode ajudar a agilizar e facilitar o trabalho das empresas envolvidas na pesquisa sísmica marítima na costa do Rio Grande do Sul. Agradeço vocês, muito obrigado pelo convite, desculpa ter me passado um pouquinho. Tá. Não, mas a pauta é encantadora e nós estamos todos ansiosos pelo esse banho de informação. Me permitam ainda aí alguns minutinhos, levando em consideração que não ficou para o fim o Dr. Marcelo Galvão à toa, é porque ele é o vencedor do leilão. Então, por favor, que represente na sua fala um pouco do que nós abordamos aqui. O Ivan fez uma linha histórica, a parte sísmica está entendida, mas com a voz, a palavra, e me permito aí, eu não vi a chegada da prefeita. Prefeita, bem-vinda. A prefeita Darlene acompanhando atentamente. Se tem um município que está interessado com essa pauta, certamente passa pela prefeita Darlene aí também. Muito obrigado. Obrigado, Estima. Não, acho que a gente fez uma troca aqui bem interessante durante o painel. Eu vou apenas resumir um pouco os principais tempos e movimentos da indústria, não só apenas dos nossos blocos ou das nossas áreas, mas um pouco da questão dos tempos e movimentos que esse tipo de indústria necessita. Então, nós estamos aqui para um investimento longo. Nós contratamos em 23 cerca de 18 mil quilômetros quadrados em área. Nós temos um compromisso financeiro muito grande, no sentido de levantar as informações necessárias para que a gente possa avançar tecnicamente no estudo da bacia. É uma bacia que historicamente
recebeu poucos investimentos e ela é pouco conhecida, bem também como são as suas congêneres na costa africana. Então, houve descobrimentos muito grandes em Angola, Nigéria, e a porção sul do Atlântico foi sempre pouco explorada também no continente africano, a semelhança do nosso caso aqui. Mas, mais recentemente, a indústria teve a grata alegria de fazer descobrimentos importantes, como o Bruno comentou aqui, na Namíbia e também na África do Sul, que agora, então, suscita bastante interesse do lado brasileiro. Nós, então, os contratos envolveram um bônus de assinaturas elevados, mais de 100 milhões de reais. Os contratos são de fase única, por 7 anos, então, só de fase exploratória, o que dá bem a dimensão dos prazos envolvidos. Como nós estamos falando de áreas muito grandes, nós estamos falando também de tempos de operação bastante elevados, especialmente para essa etapa de levantamentos sísmicos. Nós estamos operando a grandes distâncias da costa, em regiões muito profundas, acima de 1.800 metros de lâmina d'água. Então, nós vamos precisar de uma etapa inicial de levantamento de informações, de processamento e de estudos que devem demorar entre 2 anos e meio e 3 anos, ou até um pouco mais, a depender de quão ágeis nós sejamos nas obtenções das licenças necessárias para que a gente possa avançar com esses levantamentos e esses estudos. E só a partir daí, então, nós vamos estar avaliando a possibilidade concreta de vir a perfurar poços, obter licenças de perfuração e movimentar embarcações que possam promover as perfurações. E como eu disse, na eventualidade de um descobrimento, que a gente seguramente aposta, porque a gente entende ser uma área interessante do ponto de vista exploratório, nós estamos falando aí de um desafio adicional de colocá-los em produção, o que demanda mais tempo ainda. Como eu comentei, em média, cerca de 10 anos. Então, nós estamos falando de uma indústria que necessita tempo de maturação, que tem compromissos de investimento a médio e longo prazo. Então, e normalmente quando nós fazemos as entradas nessas áreas, a gente faz de maneira consistente, tecnicamente embasada, para que a gente, digamos assim, possa lograr os resultados esperados. Só uma complementação, né? Está falando que é uma coisa de longo prazo. Então, a gente já tem 44 blocos concessionados na Bacia de Pelotas. Teremos mais 76, aproximadamente. Em média, pessoal, a gente tem o quê? 5, 6 meses de exploração por bloco. Então, tu bota ao longo dos anos quanto tempo a gente levaria para poder explorar toda a região da Bacia de Pelotas, né? Claro. E isso quer dizer também que chegarão novas empresas do setor. Perfeitamente. Então, a Bacia de Pelotas vem se inserindo no contexto da pesquisa de petróleo e gás no mundo. Então, chama a atenção e, obviamente, que isso impacta também, não só a questão do município, mas o Estado e o país até, né? Então, a gente vê, por exemplo, ao longo da costa da América do Sul, do Atlântico Sul, o impacto das recentes descobertas que companhias estão fazendo no Suriname ou, por exemplo, na Guiana, com forte impacto econômico de ciclos de crescimento na Guiana. Uma curiosidade que eu acabei esquecendo de comentar, quando eu falei das questões dos custos, né, a minha primeira pergunta ingênua, né, que foi, pô, tanto custo assim, vale a pena? Aí os caras, daqui a pouco tu topa com uma reserva de 1 trilhão em gás. Então vale muito a pena. É mais ou menos os valores que a gente está lidando. Exato. Né? Então, apenas resumindo esse momento da indústria, né, de busca de novas oportunidades. Foi comentado aqui também, e é um ponto importante, o Brasil precisa agregar novas reservas. Então, há uma necessidade de questão até de soberania energética para que a gente busque novas reservas, substituindo aquelas que estão sendo produzidas no momento. Então, a gente precisa dessa substituição natural de novos campos, novas reservas, para que a gente continue sustentando o crescimento econômico do país. Para não voltar a comprar petróleo de fora, né? Exatamente. Esse cenário a gente conhece bem, da década de 70, onde a gente importava muito do petróleo consumido e que a gente ficava sujeito às flutuações do produto no mercado internacional. Então, é preciso continuar investindo de maneira tecnicamente
responsável e sustentável também, porque a gente precisa, ninguém deseja, ou ninguém vê a humanidade se desenvolvendo, consumindo menos energia. Agora há pouco no painel anterior a gente ficou clara a necessidade cada vez maior de oferta energética para que a gente possa sustentar todos os desenvolvimentos tecnológicos aí da inteligência artificial, os grandes data centers aí das empresas de tecnologia, tudo isso demanda energia. E a verdade é que o nosso país é pobre do ponto de vista do consumo per capita de energia. Então, nós precisamos aumentar a oferta de energia. O nosso desafio é exatamente esse, o de aumentar a oferta de energia, e a indústria de petróleo e gás é parte desse esforço aí de oferta de energia para a população. Estima, era isso que eu queria comentar de maneira resumida. Muito obrigado. Nossas palmas também para o Dr. Marcelo. Em breve, o uniforme laranja será mais frequente aqui, se Deus quiser. Mas tanto a demanda, né, que tem espaço para o Brasil colaborar mundialmente, quanto a oferta automaticamente tem espaço para crescer. Eu gosto de imaginar, que alguém disse aí em eventos anteriores, que essa região está fadada a dar certo, mesmo que muitas vezes a gente passe por ciclos negativos, seja pelas características ambientais, seja pelas suas riquezas, pela pesquisa, né, pela sua força própria, que tem mostrado aí sua resiliência, inclusive. Para as conclusões, vou pedir para o Dr. Jäger fazer a sua palavra final, na sequência o Dr. Marcelo e o Bruno, porque nós já nos adiantamos um pouquinho na hora, mas a pauta era impossível de não dar esse espaço. Eu agradeço a organização. Doutor Estima, não. Eu queria mais uma vez agradecer, e eu vendo você falar, e com toda a nossa amizade, independente dela, eu acho que se nós tivéssemos mais pessoas como você, entusiasmadas e querendo remar para frente, querendo ver as coisas andar, eu acho que a gente realmente teria um mundo bem melhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e parabéns aos palestrantes. Eu estou aqui, tenho o pendrive com a apresentação, que eu vou passar o Estima depois para isso. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Marcelo. Não, apenas agradecer o convite novamente aqui, por estar aqui na Câmara de Comércio em Rio Grande, participar desse debate com bastante gente, e a gente vê que o tema suscita muito interesse, e como parte da indústria eu fico contente de participar e trazer as informações relativas aí à nossa atividade. Então, mais uma vez aí agradecer a participação. Muito obrigado pela vinda, e transmito a nossa gratidão a toda a equipe Petrobras envolvida nessa pauta. Agradeço a Bemar aí também pelo convite feito à Petrobras, reforçando a importância da pauta, ao Luciano, que eu não sei se está aqui, porque estamos nos virando aí para atender todos que estão nos visitando. Bruno, quero te dizer o seguinte, que o peixe certamente está garantido, mas quando a tripulação estiver em terra, o churrasco nós garantimos também. Queria te agradecer. A gente arrisca o churrasco a bordo, às vezes, também. Sai um churrasquinho a bordo, está bem. E, bom, tu conhece todas as equipes aqui, a qualidade da FURG, o CCMAR, o Lauro está aqui com a equipe. Nós somos um exemplo aí nos cuidados, lá com o CRAN, enfim, tem um modelo ambiental que nos orgulha muito aí, e a gente vai ter sempre essa proximidade com essa pauta que tanto vai demandar. Então, as palavras finais, por favor. Só agradecer a presença, o convite, né, para poder explicar um pouquinho e esclarecer, que eu sei que já está fervilhando aí muita curiosidade a respeito do que está acontecendo na Bacia de Pelotas, né, e agradecer também a oportunidade de poder ter essa troca de ideias e expor um pouco as necessidades do que é a operação de sísmica, né, para que a gente possa movimentar melhor e ser mais efetivo as operações junto ao Porto do Rio Grande. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, muito obrigado. Contem com a Portos RS nessa pauta. Precisamos entender o checklist de vocês, de tudo que a gente precisa atender. Já tivemos uma reunião online aí com a diretoria, com o presidente. Hoje aqui está a presidente do Conselho, a Jaqueline, está a presidente do CAP. Tem várias autoridades portuárias querendo entender qual é o nosso papel.
não pode ser, pela questão portuária, algum gargalo. Então, os operadores aqui também que atuam na área, então, minha gratidão pela paciência, pela audição aqui, tá? E muito obrigado aos nossos painelistas. Muito obrigado. Agradecemos, então, a participação aqui do mediador Fernando Estima e os painelistas Marcos Valério Gonçalves Galvão, Ivan Jäger e Bruno Pinto Cruz. Nós convidamos a prefeita Darlene Pereira para fazer a entrega dos livros do projeto da Praia do Cassino, Onde Bate um Vento Bom, produzidos pelos fotógrafos Thierry Rios e Rita Martins. Muito bem. Agradecemos, então. Aos nossos painelistas, também ao nosso mediador,